Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o meio-campista uruguaio que foi especulado no Paysandu e assim, realmente tem chance dele vir, será que não? Tem um pouco mais de 2 semanas desse caso e não tivemos muitas atualizações em relação a isso, né? Foi algo até bem engraçado, vou trazer aqui para vocês. Além disso, algumas opções também que, na minha opinião, o Paysandu estando numa Série B, poderia tentar do futebol sul-americano, tá? É claro que não seriam negociações fáceis, porém tem boas alternativas, inclusive do próprio futebol uruguaio, que na minha opinião agregariam muito, ainda mais quando começar a Série B, o Paysandu fazendo uma proposta, até mesmo financeiramente poderia ser melhor do que para os jogadores continuarem, por exemplo, no seu país, né? Que eu vou comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube. Nosso objetivo vai ser aqui, ó, no caso, 54 mil inscritos até o final desse mês de janeiro. Falta um pouco menos de 380 inscritos no canal. Se você puder deixar seu like e se inscrever, nos ajuda bastante a bater aqui essa meta. Bom, então que história é essa, né? Que eu vou deixar aqui algumas notícias da época, lá no dia 25 a 28 de dezembro, onde, assim, tinha vários portais falando, né, sobre o interesse do Paysandu, que inclusive já teria até fechado a contratação, no caso do meia Pablo Capellini, que é um uruguaio que foi bem, né, nessa última passagem pelo Cuiabá, com muitos altos e baixos. Enfim, no dia 28 ali, vários portais falando que ele tinha fechado o acordo, mas até o próprio presidente e até a assessoria do Paysandu, o vice-presidente do Paysandu, melhor dizendo, o Roger Aguilera, informou que o meia que estava no Cuiabá não faz parte do radar do Paysandu para a temporada de 2024, né? Então foi algo que surgiu ali, dia 27 e 28, de que estaria bem encaminhado, que poderia chegar, mas não foi o que aconteceu do uruguaio, que já teve passagens por alguns times do futebol do uruguaio, né? Inclusive do Peñarol, e no caso pelo Cuiabá nessa última temporada. Depois disso, eu até tentei pesquisar para ver se teve alguma atualização ou algo nesse sentido. Eu não encontrei nada, foi apenas negando esse interesse, esse acerto, e não teve nada em relação à vinda dele ou à vinda do Pablo para alguma outra equipe, seja do futebol brasileiro ou de outra equipe, né? Ele tem 32 anos de idade, seria para um setor que o Paysandu ainda segue no mercado, um meio ofensivo, ele que nessa última temporada, então, pelo Cuiabá, 40 jogos, 4 gols e 12 assistências. Não foram números ruins, tá? 12 passes é muita coisa, 16 participações em gols em 40 jogos, quase um dos melhores anos nessa questão da sua carreira. Ele que estava por último no Peñarol, que foi bem também, entre 2021 e 2022, nesse período foram um pouco mais de 16 jogos e 5 assistências em 16 gols marcados, né, e 5 assistências em mais de 70 jogos, teve um bom desempenho. Anteriormente a isso foi bem também, ó, pelo Atlético Nacional em 2019, 48 jogos, 10 gols e 9 assistências. Foi para o futebol mexicano, não teve um bom desempenho, até ir para o Peñarol. Anteriormente isso também foi bem pelo Boston River e pelo Danúbio, jogador bem experiente, né? Já passou no futebol italiano, na Eslováquia, na Romênia e no próprio Peñarol, que é o clube no qual ele jogou a primeira vez desde os seus 21 anos de idade. Então ele é destro, tem 32 anos, não tem nenhuma equipe, pelo menos pelo que eu vi aqui, para essa próxima temporada, 1,78 m, pode atuar aí muito mais como um meio ofensivo, mas cai muito também pelo lado esquerdo, pelo lado direito, então acho que teria uma versatilidade bem grande, né, dele ser escalado, por exemplo, como ponta esquerda ou ponta direita. Inclusive vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação dele nessa última Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo SofaScore teve uma nota média ok, foram aí então uma nota média de 6,91, jogando muito mais pelo lado direito, né, dá para ver aí que ele cai mais por esse setor e também pelo lado esquerdo. Na Série A, dos 38 jogos do Cuiabá, ele jogou 21. Desses 21, apenas 12 na condição de titular e não marcou nenhum gol, mas deu 3 assistências. Então assim, o Pablo começou muito bem mesmo, foi o campeonato estadual, o campeonato mato-grossense, e depois caiu bastante, né, de desempenho. Não é à toa que 2 dessas assistências dele, né, 12 na temporada, foram poucas, por exemplo, na primeira divisão e nenhum gol marcado. Então ele começa muito bem e acaba perdendo espaço, que igual eu deixei aqui para vocês, né, por esse mapa de movimentação. Inclusive a última atuação dele foi ainda no mês de setembro, quando ele começou a ter alguns problemas físicos, né, que tirou ele de campo. O último jogo dia 23 de setembro contra o Atlético Mineiro e dia 15 de setembro contra o América. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que você acha do jogador, se é uma boa opção, se não, você acha que compensaria, né, voltar a ter esse interesse. Certamente pelo bom desempenho, né, que ele vinha tendo nos últimos anos, tem muito espaço inclusive no futebol uruguaio e quem sabe de algumas outras equipes da Série A do futebol brasileiro, mas eu acho que o Paysandu, quando terminar o estadual, se ele não arrumar nenhuma outra equipe, fazendo uma proposta boa, né, para ele para uma Série B, pode ser sim bem viável, não é difícil de pensar em algo nesse sentido.
Bom, eu quero falar aqui então sobre algumas opções do futebol uruguaio que, na minha opinião, poderiam ser peças interessantes para o Paysandu, que assim, aqui no futebol brasileiro trabalha muito com valor próximo ali a 60 mil reais, 80 mil para um atleta que chegue para ser titular no elenco, e esses jogadores eu tenho certeza que poderiam ser valores que até mesmo nem receberiam lá no futebol uruguaio. Eu quero falar aqui o primeiro do Rodrigo Pérez, jogador de 27 anos de idade, meia que atua aí como um atleta mais defensivo, né? Como se fosse um segundo volante, uma função que o Paysandu deve buscar mais alguma alternativa. Pelo Defensor foi muito bem nessa última temporada, 30 jogos e uma assistência até aqui. Nas temporadas anteriores ele já passou também por outras equipes do futebol uruguaio, como por exemplo no Boston River, 33 partidas, não marcou nenhum gol na temporada de 2022, teve sim um bom desempenho, né, nesses últimos anos jogando lá no futebol uruguaio. Já passou também no futebol italiano, né, numa equipe chamada Palermo, que era da segunda divisão, e em equipes menores aí do futebol uruguaio. Vale lembrar que muitos desses uruguaios têm dupla nacionalidade, tá? Então é bem comum você ver, por exemplo, eles indo jogar no futebol europeu, muito porque eles não ocupam uma vaga, por exemplo, de estrangeiro, como seria no caso do Rodrigo Pérez. 27 anos de idade, é aquela coisa, né? O futebol uruguaio obviamente não chega perto do que é uma Série A do Campeonato Brasileiro, nem perto. Acho que até na Série B tem equipes bem melhores, tirando ali, por exemplo, o Nacional, o Peñarol, que são muito acima, né, da média do futebol uruguaio. Os outros ali raramente vai ter, no caso, condições de pagar um salário muito alto. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tem interesse do Instituto lá do futebol argentino. Até agora não foi anunciado, mas tem conversas. Essa equipe lá da primeira divisão da Argentina, mas que também, na minha opinião, mesmo o Paysandu poderia competir no ponto de vista financeiro com algumas equipes menores, muito por conta dos valores aqui do Brasil, muito mais altos do que são praticados na América do Sul em geral, né? Tirando os clubes maiores de cada país, né? Do Paraguai, do Uruguai, da Argentina e tudo mais. Bom, para terminar aqui, mais uma opção, vou deixar aqui para vocês, é o Enzo Martinez, que é uma opção aí que pode atuar como defensor, né? Um zagueiro que não vive uma fase muito boa na sua carreira, mas na minha opinião poderia ser uma aposta interessante. Ele tem 25 anos de idade, 1,83 m de altura. Nesse último ano voltou então para o Defensor, onde jogou 11 jogos, fez uma boa reta final de temporada de 2023. Porém, no futebol mexicano ele não vinha conseguindo jogar. Por exemplo, em 2023, né, ele tinha jogado 6 partidas apenas pelo Pachuca, onde ele ficou de janeiro a julho, até se mudar para o Defensor, e somou, né, alguns jogos aí nessa reta final de 2023. Além disso, ele é revelado da base do Peñarol, jogou de 2018 a 2020, um pouco mais de 26 jogos. 2021 foi para a equipe do Tondela, lá do futebol português, 31 partidas, até que fez um bom desempenho. Se mudou em 2021 para o Vélez, 3 jogos e 1 gol. E em 2022 ficou esse tempo lá no Querétaro do México, somou apenas 20 jogos e depois 6 partidas pelo Pachuca. É um jogador que surge muito bem, passa essa boa passagem no futebol português e agora não vive uma boa fase. É claro, né, tem jogadores que têm jogado com mais frequência, mas eu não vou falar aqui, por exemplo, um cara que está sendo titular em uma equipe nacional, por exemplo, do Uruguai, de pensar nessa contratação. Não seria bem assim. Mas de algumas outras opções que tem aí, né, no futebol, no caso sul-americano, que poderiam ser viáveis sim nesse ponto de vista financeiro, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários se algum desses te agrada, e também essa opção, né, do Pablo, se acha que seria viável ou não de pensar, né, na vinda dele, que estava por último no Cuiabá. Até alguns portais noticiaram, né, que já tinha acertado com o Paysandu, mas não foi muito bem isso que aconteceu. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, a gente chegar a essa marca no YouTube de 54 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela e nos vemos aí numa próxima. Valeu!